Fluminense fatura valor milionário em 2025 e jogador pode voltar a receber chances na equipe titular do Flusão. Além disso, a gente tem informações sobre a partida de amanhã contra o Internacional pela Copa do Brasil, tem arbitragem definida e o Inter vai ter um desfalque importantíssimo desse jogo. Além disso, a gente vai falar também de pesquisa de torcida. Saiu mais uma, gente, preocupante, tá? Só morre tricolor no Brasil, toda vez o Fluminense diminui a pesquisa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Desde já, eu te peço para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar muito do Flusão. Que o Fluminense faturou um valor milionário na Copa do Mundo de Clubes, a gente já sabe, é verdade, vai ter uma taxação lá dos Estados Unidos sobre esse prêmio, tem a parte do bicho dos jogadores, mas o Fluminense de fato embolsou uma grana muito boa chegando na semifinal da competição. Mas agora o que o GE traz pra gente é que o Fluminense é um dos 4 clubes que mais ganhou dinheiro com venda de atletas nesse ano de 2025. Foram 5 jogadores negociados pelo Flusão e um valor total de 231 milhões de reais. Os jogadores negociados foram o John Arias, a gente sabe muito bem, recentemente fechou com o Wolverhampton da Inglaterra, também o Esquerdinha, lateral esquerdo, que chegou a jogar um pouquinho no profissional, mas não chegou a ter uma sequência grande no profissional, foi para o Queen's Park Rangers da Inglaterra, Cauã Elias, vendido no começo do ano ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Pedro Rangel, recentemente negociado em definitivo com o Coritiba, e também teve a situação do Lelê. Lelê foi vendido para o Nagoya Grampus, mas aí teve um problema lá burocrático, retornou para o Brasil, está sendo negociado com o Atlético Goianiense. Com essas 5 negociações, o Fluminense embolsou um valor total de cerca de 231 milhões 500 mil reais. E vale lembrar também, né, isso aqui foi uma lembrança muito bem feita pela galera do Fluminense Stuff. Além desse dinheiro de vendas de jogadores de fato do Fluminense, o Flusão também faturou uma grana com um mecanismo de solidariedade da FIFA, que é aquela porcentagem que os clubes formadores dos atletas ganham nas suas negociações. E aí uma molecada formada em Xerém se transferiu, principalmente nessa última janela. O Gabriel Teixeira, por exemplo, foi para o Atlético Mineiro. Tem o Alexander também, que acabou de ir para o Atlético Mineiro. Aliás, o Gabriel Teixeira teve a mudança dele para o Sporting e agora para o Atlético Mineiro. Alexander para o Atlético Mineiro. O Gerson saiu do Flamengo e foi para o Zenit. O João Pedro, a gente sabe muito bem, né, infelizmente, saiu do Brighton, foi para o Chelsea, jogou contra o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Também o Luiz Henrique saiu do Botafogo e foi para o Zenit da Rússia. Na verdade, tem uma outra negociação aí que não apareceu aqui nas vendas de jogadores, porque o valor não foi divulgado, mas o Eric Nunes, que era um volante do Sub-20 do Fluminense, nunca chegou a se profissionalizar aqui no Flu, foi negociado por empréstimo no começo de 24 com o Cercle Bruges da Bélgica, passou 1 ano e meio emprestado por lá, se tornou titular da equipe principal do clube belga e ele foi adquirido em definitivo, mas repito, valores dessa negociação não foram revelados. E aí nesse ranking que o Fluminense está em 4º lugar, a gente tem o Botafogo como o grande destaque, embolsou 680 milhões de reais em negociações de jogadores. É bem verdade, o Botafogo vendeu mais jogadores do que o Fluminense, foram 9 atletas no total, mas embolsando aí quase 700 milhões de reais em negociações. Em segundo vem o Palmeiras com 8 jogadores, embolsando 524 milhões 732 mil. E aí, né, infelizmente, o grande destaque aqui para mim é o terceiro colocado, que é o Flamengo. O Flamengo vendeu apenas entre aspas, tá? Foi mais que o dobro do Fluminense, mas apenas 462 milhões 816 mil reais em atletas, mas foram só 4 jogadores negociados pelo rubro-negro. Isso mostra como o Flamengo consegue vender muito bem e é algo que, assim, eu acho que nós como tricolores temos que estar vigilantes e sempre cobrando para o Fluminense melhorar a qualidade das suas vendas. A gente sabe que é inevitável que o Flu tenha que negociar alguns atletas em definitivo, principalmente jogadores que surgem da base, começam a se destacar e atraem interesse do exterior. Mas essas vendas têm que ser bem realizadas. O Fluminense ganhar bastante dinheiro. O Flamengo, a gente sabe que financeiramente é melhor estruturado do que o Flu. Isso torna mais viável, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, para que se façam vendas melhores, mas não justifica a diferença, o gap muito grande. Gente, o Wesley, lateral direito do Flamengo, foi vendido por muito mais do que o John Arias. Aí vocês podem falar da idade do Wesley, que é mais novo, passagem na seleção brasileira, mas, cara, a gente tá falando de um lateral direito comparando com um atacante, e desculpa, o John Arias joga 1 milhão de vezes mais do que o Wesley. Então, acho que esse caso é muito emblemático para a torcida tricolor seguir vigilante quanto a essas vendas do Flusão. O Fluminense precisa melhorar, sim, tá? Como vende os seus atletas. Quero falar um pouquinho agora de uma pesquisa de torcida que foi realizada e publicada pelo jornal
O Globo. Cara, esse resultado aqui é simplesmente inacreditável. Tem várias nuances aqui bizarras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só antes, deixa eu aproveitar então, né, já que a pesquisa de torcida toda vez diminui o tamanho da torcida do Flusão, para dar uma moral pra galera tricolor, sobreviventes tricolores, né, que estão sempre ligados aqui na Central, ao redor do mundo inteiro, sempre nos dando aquela moral em todo vídeo. Eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você nos acompanha, e sempre que a gente pode, a gente manda aquele abraço. Então nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Jonathan Silva, da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, pro Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, Antônio Afonso, de Três Corações, lá em Minas Gerais, terra do Pelé, hein? Pro Pedro, de Goiânia, e também pro Davi, de Volta Redonda. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado pra você que tá assistindo. Até que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Beleza? Vamos falar dessa pesquisa do O Globo, que colocou o Fluminense como a 14ª maior torcida do país. De acordo com essa pesquisa, o Fluminense tem 0,9% dos brasileiros torcendo para o tricolor. Ou seja, se antes a gente já ria e já achava ridículo as pesquisas botando o Fluminense como apenas 1%, agora diminuiu, agora é 0,9%. O Fluminense está posto aqui atrás de times como Bahia, que aparece em nono, com 2,2%, Botafogo, que aparece em 12º, com 1,5%, e do Sport, que aparece em 13º, com 1,3%. Assim, a gente pode ver aqui, não vou nem entrar na questão numérica, que a gente sabe, eu tenho certeza absoluta, tá, que o Fluminense tem mais torcida do que esses 3 times que eu citei: Botafogo, Bahia e Sport. Tá? Eu tenho essa certeza absoluta. Isso aí, pô, viajando o Brasil inteiro e tal, você vê isso claramente, tá? Isso aí não tem muito o que falar. Mas o que torna mais bizarro ainda é que, se você parar para analisar, cara, o Fluminense está com 1,3% a menos de torcida do que o Bahia nessa pesquisa. Então, se antes a gente falava do 1%, ria, debochava, a torcida do Fluminense eles botam que é só 1%. A diferença da torcida do Fluminense para a torcida do Bahia, de acordo com essa pesquisa do Globo, ela é mais do que uma torcida do Fluminense nas outras pesquisas. E o Fluminense não estava atrás do Bahia, não estava atrás esse grau todo. Então, assim, impressionante, né? A impressão que dá é que só morre tricolor no país. Só morre tricolor. E aí, por outro lado, só nasce flamenguista. Aliás, o crescimento da torcida do Flamengo é maior do que a taxa de natalidade do país. E aí, aqui, para não dizer até que eu tô sendo clubista, que eu tô falando que é o Flamengo, gente, olha isso aqui. Eu vou falar aqui do top 4, que isso aqui é gritante, tá? O Flamengo aparece com 21,2% liderando a pesquisa. Isso eu não discordo, tá? O Flamengo tem sim a maior torcida do Brasil. Isso aí a gente pode discutir se os caras são fanáticos, são simpatizantes, etc. Mas a maior torcida do Brasil é do Flamengo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas agora, essa pesquisa colocou o Corinthians como segundo colocado com 11,9%. Então, assim, é quase o dobro que o Flamengo tem de torcedores do que o Corinthians. Alguém acha realmente que é quase o dobro de torcedores que o Flamengo tem pro Corinthians? Repito, eu acho que tem mais. Mas quase o dobro? Brincadeira, né? Aí você vê, Palmeiras e São Paulo estão ali muito próximos, né? Em termos de porcentagem. É 6,5% Palmeiras, 6,4% São Paulo. Então, se a gente fizer aqui uma rápida conta, tá? 6 vezes 3 é 18, né? Então, 3 e pouco que o Flamengo tem a mais do que Palmeiras e São Paulo. Vocês acham que a torcida do Flamengo é mais do que o triplo maior do que a do Palmeiras e do que a do São Paulo? Cara, isso aqui assim, é realmente uma brincadeira de mau gosto, essa pesquisa. E aí eu imagino que vai ter uma galera aqui nos comentários falando, cara, não liga pra isso, ignora essas pesquisas. E, assim, de maneira teórica, eu acho que é o que a gente deveria fazer, porque isso aqui é claramente uma piada. Pra mim isso é claramente uma piada, eu não vou ficar levando a sério piada. Só que a gente sabe que tem muita gente que leva isso aqui a sério. Então, na hora de falar de pay-per-view, eles não botam a audiência. O Flamengo nunca teve 2, 3 vezes mais do que a audiência do que o Fluminense. Mas o Flamengo tá lá ganhando 9 vezes mais. Então, essas pesquisas aqui, elas influenciam. E tem um outro fator, eu tava até discutindo isso, debatendo lá no grupo de membros da Central Fluminense. Inclusive, fica aqui o convite pra galera que quiser participar, nosso grupo no WhatsApp, falando de Fluminense 24 horas por dia. Só você virar membro aqui da Central Fluminense, mandar uma mensagem lá pra gente que a gente adiciona você no grupo. Isso também tem um outro fator, gente, que pesa na autoestima do torcedor. Por mais que, repito, eu olho isso aqui, sinceramente, eu dou risada, porque é realmente ridículo. Lembra 2012, 2013, tinha pesquisa que botava o Fluminense e a Portuguesa empatados. Portuguesa de São Paulo. Aí agora a Portuguesa desapareceu, ela não tá nem no top 20 aqui.
Mas em 2012, 2013 falavam que era empatado. Eu lembro de uma pesquisa que a Portuguesa estava até à frente do Fluminense. Então assim, é sempre assim, muda o time que vão botar à frente do Fluminense, mas tem sempre algum. É porque o Atlético Paranaense estava bem, parecia o Atlético Paranaense empatado ou passando o Fluminense. É sempre dessa maneira, mas a constante é diminuir o Fluminense. Mas o que isso afeta, gente, não vou nem falar da questão financeira, dos contratos que são fechados, porque se olha sim essas pesquisas, tá? As empresas, quando vão fechar, elas levam em consideração sim esse tipo de pesquisa. Mas isso afeta muito também a autoestima do torcedor. Você abre uma pesquisa dessa aqui, você que tá desavisado, e vê, pô, o Fluminense é a 14ª maior torcida. Pô, nossa torcida é pequena, né? Tem 12 grandes no Brasil, mas o Fluminense mesmo assim tem menos torcida do que o Sport, do que o Bahia, que são clubes considerados médios aqui. Pô, caramba! E aí isso no torcedor cria uma sensação às vezes que o clube ele é menor do que ele de fato é. E eu nem acho que o tamanho de torcida é o que meça o tamanho de um clube. Mas cria essa sensação na autoestima do torcedor. De, pô, talvez, não, né? Pô, tem outros times aí que a torcida é gigantesca, então eles são superiores. E isso não é a realidade, mas isso acontece muito. Então, esse tipo de coisa aqui, eu acho que a gente tem que sempre ter a oportunidade falar para ridicularizar, para mostrar o quão patético é essa pesquisa aqui, quão patético é esse resultado. Porque, assim, isso aqui, você sai na rua, você vê que não é verdade. Você sai na rua, eu moro no Rio de Janeiro, você sai aqui na rua, você vê que a torcida do Botafogo não é a maior que a do Fluminense. Eu, pô, já viajei pelo Brasil, você não vê mais botafoguense do que tricolor em lugar nenhum. Onde é que esses caras estão? Agora o Botafogo tá bem. Não, e assim, isso que eu tô falando que estão fazendo com o Fluminense, fazem com o próprio Botafogo também. Diminuem o próprio Botafogo também. Mas agora, como foi campeão recentemente da Libertadores, começou a ser menosprezado o Botafogo. Agora tá sobrando pro Fluminense, porque o Fluminense foi campeão, depois o Botafogo. Agora é a vez do Fluminense sofrer ali. O próprio Vasco, aqui nessa pesquisa com 3,4%, diminuíram muito o tamanho da torcida do Vasco. A torcida do Vasco não é só 3,4%. Né? Não é 6 vezes menor do que a do Flamengo. Não é, gente, não é. Então, assim, isso aqui é realmente uma palhaçada nessa pesquisa de torcidas do Globo, mas eu acho que a parada, assim, que eu acho que talvez para quem não é tricolor, para quem não torce para algum desses times que está mais impactado aqui com essa palhaçada, é justamente ver, né, botaram o Flamengo como 3 vezes maior a torcida do que a do Palmeiras e que a do São Paulo. Sério, alguém acredita nisso? Pelo amor de Deus, né? Mas tá aí, resultado da pesquisa de tamanho de torcida realizada pelo O Globo. Quero falar um pouquinho agora do jogo de amanhã do Flusão contra o Internacional. A gente tem 2 informações para trazer aqui para vocês. Primeiro eu quero começar falando da arbitragem definida para essa partida. Quem vai comandar o jogo é o Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação de Pernambuco. Ao todo ele já apitou 6 jogos do Fluminense em toda a história, são 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O aproveitamento total do Fluminense sob o comando desse árbitro é de 66,67%. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é a diferença do aproveitamento do Flu como mandante e como visitante com esse árbitro. Vale lembrar, amanhã o Fluminense joga como visitante contra o Internacional, porque como mandante, o Fluminense tem 100% de aproveitamento. Sempre que jogou como mandante com esse árbitro apitando, o Fluminense venceu. E como visitante, o aproveitamento já cai para 33,33%. Então, é um aproveitamento que fora de casa, como é o cenário do jogo amanhã, fica muito ruim para o Flusão. Ao todo, ele já utilizou o VAR 2 vezes em jogos do Flu, uma a favor e uma contra, e o último jogo que ele apitou do Flu foi a vitória por 2-1 contra o Vasco no Brasileirão desse ano, aquele gol do Guga, aquele golaço do Guga no final da partida, foi o último jogo apitado pelo Rodrigo José Pereira de Lima. Quero falar um pouquinho agora do Inter, que vai ter um desfalque muito importante para esse jogo contra o Flusão. A informação do jornalista Wagner Martins e dá conta de que o Roger Machado não deve contar com o atacante Ener Valencia nesse confronto. O Ener Valencia já não ficou entre os relacionados no jogo contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão por conta de um trauma na perna esquerda. Foi assim que o Internacional definiu a situação clínica do atacante equatoriano. Não ficou nem no banco contra o Vasco. Então, para esse jogo contra o Fluminense, a tendência é que o Borré seja o titular e o jovem Raikkonen, igual o piloto de Fórmula 1, seja opção para o treinador ali no banco de reserva. Assim, brincadeiras à parte, né? A gente como tricolor brinca que o Ener Valencia foi uma peça importante do título da Libertadores, e foi mesmo, né? Aquelas chances ali que ele desperdiçou foram muito boas pra gente. Claro, tem uma que é mérito total do Nino, mas realmente o Ener Valencia ali naqueles 2 confrontos contra o Fluminense ficou um pouquinho pegado. Ajudou muita gente, né? Eu até brinco, né? Que é ídolo do Fluminense também. Aliás, tem até a curiosidade, né? Que o Ener Valencia faz aniversário no dia 4 de novembro, que foi o dia que o Fluminense foi campeão.
Lembro, na época eu até brinquei, né? Falei, pô, o cara queria pegar uma folga no aniversário, né? Se passasse pra final da Libertadores, ele ia ter que jogar no dia do aniversário dele, não ia poder folgar. Enfim, brincadeiras à parte, o Ener Valencia é o centroavante titular do Inter e, claro, é um jogador que vai fazer falta pro Roger Machado nesse jogo contra o Fluminense, então é algo que o Flu pode explorar aí nessa partida para conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo, já conseguir pelo menos encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E tem jogador do Fluminense que pode voltar a ganhar oportunidades no time titular tricolor. A informação vem do O Dia e dá conta de que o Paulo Henrique Ganso deve voltar a ganhar minutagem com o Renato Gaúcho. O Ganso, vale lembrar, andou desfalcando o Fluminense por conta de uma lesão grau 1 que ele teve na coxa direita, mas entrou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, já voltou aos poucos a ganhar minutos. E o Renato Gaúcho falou sobre o jogador justamente após essa derrota lá no Morumbi. Disse que o Ganso faz parte do grupo, está tendo as oportunidades como os outros jogadores e que ele vai rodar o grupo. Então todo mundo vai entrar em campo e quem entrar em campo, não importa se começando ou entrando no segundo tempo, tem que entregar aquele discurso clássico do treinador, né? Tem que dar tudo ali dentro de campo para fazer o time conseguir os resultados. Mas a informação do O Dia é de que o Renato já cogita colocar novamente o Ganso no time titular. A gente vê o deserto de ideias que tem sido o Fluminense ofensivamente depois da saída do John Arias. Então o Ganso surge ali como uma alternativa caseira da gente tentar começar a criar mais oportunidades de gol, porque realmente está uma coisa assim bem complicada o ataque tricolor nesses últimos jogos. Eu falei aqui nos vídeos de ontem, eu lembro que eu enfatizei bastante isso, cara. Se parar pra olhar, o Fluminense faz um gol com o Samuel Xavier, que é lateral direito, contra o São Paulo. No jogo anterior, o gol que o Germancano faz, centroavante, é de pênalti. E se você voltar, o último gol do Fluminense tinha sido do Hércules contra o Al Hilal, lá na Copa do Mundo de Clubes. Então assim, a produção ofensiva do Flu tá muito ruim, principalmente após a Copa do Mundo de Clubes. E vamos ser sinceros aqui, durante a Copa do Mundo de Clubes também. A gente ficou satisfeito porque defensivamente o Fluminense estava conseguindo se segurar e fazia os gols necessários para vencer algumas das partidas ali. Mas tinha estatística, eu lembro de gravar vídeo falando sobre isso, de que o Fluminense era um dos piores ataques, não só em gols feitos, mas em oportunidades criadas na competição. Isso ainda com o John Arias. Depois que o John Arias saiu, meu Deus do céu, o nível caiu bastante, viramos um deserto mesmo de ideias ali do meio para frente. Aliás, a cobrança muito grande da torcida, com razão, é de reforços para o ataque tricolor. Mas tá aí, O Dia botando que o Renato Gaúcho já cogita voltar a utilizar o Paulo Henrique Ganso como titular. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você acha que o Paulo Henrique Ganso pode ser uma solução caseira para o Flusão? Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.